relação ao direito internacional público, nós vimos um dos efeitos do direito internacional público, no ponto de vista do direito interno, é a incorporação e a aplicabilidade do direito internacional público dentro do direito interno estatal. Então nós vimos que os efeitos do direito internacional público, primeiro, com relação às partes, então o direito internacional público só é vigente para aquelas partes que assim consentiram com a assinatura do tratado internacional, para terceiros, somente se o terceiro aquecer, e principalmente com os efeitos que sejam positivos para os terceiros. Nós vimos os efeitos sob dois enfoques, o do direito internacional público e do direito internacional privado, do direito interno estatal. Do direito internacional público baseado na boa-fé, na territorialidade e na irretroatividade. E no direito interno estatal, a relação do direito internacional público com o direito interno estatal, dois efeitos principais. Primeiro, a sua incorporação e segundo, a sua aplicabilidade. Então, quando nós falamos dos efeitos do direito internacional público com o direito interno estatal, nós vamos analisar agora a questão da sua incorporação. Então, a relação do direito internacional público com o direito interno estatal. Então, nós temos aí com relação principal a sua eficácia, aplicabilidade e incorporação dos tratados na ordem jurídica interna. Porque nós sabemos que o direito internacional público, nós vimos no artigo 38 do Estatuto da Corte, que além dos tratados envolve os costumes, os princípios, como meios, fontes primárias, como meio auxiliar, doutrina e jurisprudência, e como meio suplementar, a equidade. Então, aqui nós vamos tratar principalmente dos acordos escritos, do direito convencional, ou seja, dos tratados internacionais. Então, uma questão relevante do direito internacional público é como que dá a incorporação, como se dá a aplicabilidade e a eficácia desse direito internacional dentro do direito interno estatal. Então, para nós entendermos um pouco sobre esse conteúdo, e não vamos entrar em algumas nuances por enquanto, vamos discutir uma parte mais geral, que depende, então, dessa relação, se o direito internacional público prevalece ou se prevalece o direito interno estatal, se a gente fazer uma análise com relação à soberania do Estado. Então nós vamos ver que alguns autores de determinada doutrina dão um relevo maior à soberania, e se ele dá um relevo maior à soberania, ele dá uma importância maior ao direito interno estatal. Ou, em uma outra situação, se a doutrina ou esses autores dão um relevo menor à soberania, ele vai trazer uma importância maior ao direito internacional. Se nós pegarmos como exemplo dessas relações, nós vamos observar, por exemplo, os 28 países da União Europeia, eles dão um relevo menor à soberania, ou seja, mitigaram a soberania. Então a importância do direito internacional público é muito maior para a União Europeia, no qual, na União Europeia, nós temos até um direito supra-estatal, um direito que está acima do direito dos Estados. E se nós pegarmos por um outro lado, países como a Coreia do Norte, Cuba e outros países, nós vamos ver que eles dão um enfoque maior à soberania. Então o direito interno estatal tem uma relevância maior do que o direito internacional público. Então o que nós vamos discutir nesse tópico é basicamente sobre o ponto de vista do observador. Então, se nós tivermos um observador que dá uma importância maior ao direito interno, o direito interno, então, ele tem uma supremacia e a soberania ela é sobressaltada. Se ele mitiga essa soberania, então nós temos uma importância maior do direito internacional público. Então, depende do ponto de vista daquele que está escrevendo, que está observando, que está fazendo a importância do direito internacional público. E nesses aspectos, nós sabemos muito e claramente que é uma obrigação do Estado incorporar o direito internacional que ele foi assinado. Então ele tem que ratificar esse tratado internacional e depois de ratificado, incorporar esse tratado ao seu ordenamento jurídico interno. E nós vamos ver uma matéria mais à frente, depois que nós falarmos sobre o Estado como sujeito de direito internacional público, que é a responsabilidade internacional do Estado. Então, se o Estado ratifica um tratado internacional e incorpora esse tratado ou não incorpora esse tratado,
ele tem uma responsabilidade perante os outros estados do qual ele é signatário. E se ele incorporar e não der aplicabilidade a esse tratado internacional, ele também pode ser responsabilizado internacionalmente perante uma corte, a Corte Internacional de Justiça, perante uma corte, a Corte Internacional de um tribunal penal, ou ele pode ser responsabilizado a uma corte de direitos humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e assim sucessivamente. Então, o tratado internacional, depois de assinado e ratificado, o seu conteúdo deve ser incorporado aos respectivos direitos internos. E, ressaltando o que nós já dissemos um pouco antes, que o Estado, no momento em que ele assina e ratifica um tratado internacional, ele se obriga a revogar todo o direito interno que seja contrário àquele tratado internacional. E se obriga também a não criar nenhuma regra nova no seu direito interno que vá contrariar o tratado internacional, ou seja, ele revoga todo o direito que seja contrário ao tratado e não pode criar nenhuma outra regra que seja contrária ao tratado internacional. E nesse aspecto, então, nós temos algumas dificuldades, e aí nós temos algumas formas de entender esta relação do direito internacional com o direito interno estatal. E aí nós temos, principalmente sob o ponto de vista interno, nós temos o legislativo, que é quem edita as regras, quem cria essas regras, mas nós temos também o poder judiciário, que é o que dá aplicabilidade a essas regras. Então, muitas vezes, o juiz, que nós estamos aí no ambiente interno, então o juiz doméstico, seja ele estadual ou federal ou trabalhista, no caso do direito brasileiro, o juiz também tem que estar em consonância com o direito internacional. Ele não pode dar uma aplicabilidade a um direito que viole regras de direito internacional público do qual o seu país é signatário. Então nós temos aí diversidade de decisões que possam levar que a lei interna pode ser interpretada pelo judiciário de uma forma que viole o tratado internacional. Então, quando nós falamos da relação do direito internacional público com o direito interno estatal, nós estamos falando que tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário deve sim atuar de formas na qual preserve a boa-fé, que preserve a territorialidade, que preserve a irretroatividade e a aplicação desse direito internacional de uma forma que não venha violar o tratado internacional, sob pena então de dar responsabilidade ao Estado no âmbito internacional, podendo ser advertido, podendo ser suspenso, podendo ser punido pecuniariamente e assim sucessivamente, dependendo do que prevê um tratado internacional. Então, o judiciário também deve adotar um enfoque no qual ele deve dar uma aplicação ao direito interno em consonância com o tratado internacional firmado pelo país do qual ele representa. E nós temos uma discrepância muito grande. As interpretações dadas pelos juízes domésticos aos tratados internacionais e a interpretação dada por uma corte internacional ao mesmo tratado internacional. É com sombra de dúvidas que os juízes que representam uma corte internacional, eles têm uma visão muito mais pró-tratado, de uma abrangência muito maior do tratado internacional do que aquele que o Poder Judiciário dá internamente a este tratado. Assim como exemplo, a gente vê o Pacto de São José da Costa Rica, quando invocado ao Judiciário brasileiro, a gente vê que existem algumas discrepâncias na aplicação, na interpretação desse tratado, e quando esse mesmo caso é levado perante a Comissão ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil sofre um revés porque está violando o tratado internacional. Então a gente tem que analisar essa relação do direito internacional público com o direito interno estatal. E sob esse aspecto a gente observa que são escassas essas normas no plano internacional que diz respeito aos deveres do Estado de cumprirem os tratados internacionais. E aí a gente vê que a principal delas, e talvez a mais importante e a mais significativa, que está no artigo 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que é o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, se um tratado está vigente, o Estado deve cumpri-lo de boa fé. E também o artigo 18 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados prevê que o Estado não pode frustrar o objeto e a finalidade de um tratado antes da sua entrada em vigor. Foi aquilo que nós falamos lá no momento em que nós estávamos falando da criação do tratado internacional. Se ele assinou um tratado internacional, ou mesmo na adoção de um texto,
a partir daí o Estado não pode adotar posturas que venham a violar aquele texto adotado, aquele texto assinado antes da ratificação. E posterior à ratificação, a responsabilidade continua intensa para o Estado. Então nós temos que, no ponto de vista do direito internacional público, as normas elas devem ser cumpridas, os tratados internacionais devem ser cumpridos, o princípio da pacta sunt servanda. E sob o ponto de vista do direito internacional também, é um efeito dos tratados internacionais os Estados incorporarem este tratado e dar aplicabilidade a este tratado internacional. E aí nós temos diversos Estados com as suas ordens jurídicas internas das mais diversas possíveis. Então, dos 193 Estados hoje membros da Organização das Nações Unidas, cada Estado tem uma legislação interna como a forma de incorporação desse tratado no direito interno doméstico. E aí a gente observa que alguns Estados colocam o tratado internacional no nível supraconstitucional, outros colocam no nível equivalente à Constituição e outros colocam no nível infraconstitucional. E aí depende da legislação interna, vai ser a forma de incorporação desse tratado internacional, que pouco faz diferença. Ressalte-se, o que a lei interna disciplina sobre o âmbito de incorporação desse tratado internacional, pouco faz diferença para o direito internacional público. Por quê? Porque se o Estado vier a descumprir um tratado internacional, ele pode ser responsabilizado internacionalmente por descumprimento da regra. Voltando àquilo que nós já dissemos, quando o Estado ratifica um tratado internacional, ele se compromete a revogar todas as regras internas que forem contrárias ao tratado. E ainda mais, ele se compromete a não criar, a não editar nenhuma regra nova que viole este tratado internacional. Então, se já existem regras, elas devem ser revogadas. E aí não pode se criar nenhuma outra regra que venha violar este tratado. Então a forma da lei interna dizer se vai ser supra, constitucional ou infraconstitucional, e algumas situações supralegal, é indiferente para o direito internacional público. Então a legislação interna de cada Estado ela é fundamental na incorporação do direito internacional público no direito interno estatal. E aí nós temos em algumas situações que esses Estados trazem de forma expressa ou trazem de forma tácita a forma de incorporação desse direito. Mas uma regra é clara: nenhum Estado pode descumprir, independentemente da forma que incorporou, um tratado internacional sob pena de ser responsabilizado. O professor Celso de Mello, ele apresenta duas distinções entre o direito internacional e o direito interno. Isso nós já vimos lá atrás, quando nós falamos dos sujeitos de direito internacional, quando nós vimos também a diferença entre sociedade e comunidade, quando nós conceituamos o direito internacional público como um conjunto de regras e princípios que regula a sociedade internacional, estados, organizações e indivíduos, e que tem por objetivo algumas regras de relação entre estados e estados ou estados e organizações internacionais. Então o professor Celso de Mello, ele traz três situações: quanto às relações sociais, quanto às fontes e quanto à estrutura do direito internacional. Quanto às relações sociais, nós sabemos que o Estado ele é o único que tem uma regulação própria no direito internacional, junto com as organizações internacionais. Então, na ordem internacional, o Estado e as organizações internacionais são os únicos sujeitos que podem criar esse direito internacional. Quanto às